este é o Ciência ao Ponto, um podcast que busca descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente nas nossas vidas. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Neste episódio nós vamos falar sobre neuroarquitetura, uma corrente inovadora da arquitetura que tem ganhado espaço nos projetos arquitetônicos do Brasil e do mundo e é capaz de promover de forma inteligente a criação de ambientes mais humanizados, aproveitando estudos da neurociência. Recentemente, um projeto desenvolvido por uma professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, em parceria com outras duas pesquisadoras da USP, foi apresentado em uma conferência mundial nos Estados Unidos. E para falar mais sobre esse assunto, é claro que ela está com a gente. Ela é mestre em Engenharia Ambiental, especializada em sustentabilidade, biofilia e aspectos da neurociência. Professora Marina Ott, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar esse conhecimento que a gente acaba investindo também fora, né, da sala de aula, e compartilhar sempre ajuda a engrandecer tudo que a gente estuda. Com certeza, prof. E eu já quero começar falando sobre o teu interesse em fazer estudos nessa área. Eu sei que tu és arquiteta, como falei, tem aí toda a parte do mestrado, especializações, mas sempre teve o interesse por essa área da neuroarquitetura ou foi algo que foi sendo semeado aí no decorrer da carreira? Foi semeado ao longo da carreira, mas vem pelo mesmo motivo. Eu sempre fui muito cética em certas questões, especialmente no que envolve a arquitetura. Muito se fala, é apenas estética, só precisa ter bom gosto. E aos poucos a gente começa a notar que não é a essência da arquitetura. Existe, sempre usa até um jargão, existe técnica por trás da estética, né? Toda estética também tem técnica. Claro que tem pessoas que nascem com um dom, né? Mas até mesmo o dom dá para estudar. De onde vem esse dom? Por que certas formas funcionam mais? Então, foi a partir disso que eu comecei os estudos, a princípio em Gestalt, né? Que é uma teoria de psicologia que veio lá da Alemanha, e isso acabou conectando diretamente com a neurociência. Então, foi uma consequência do outro, né? E por incrível que pareça, pode parecer, né, que é desconectado, mas o meu mestrado em engenharia ambiental, o que tem a ver com neurociência? Tem tudo a ver, porque eu também falo de sustentabilidade. E exatamente na neurociência os dois convergem para o mesmo lugar. Porque a gente, já dando um spoilerzinho, nós conseguimos saber, inclusive, como os espaços podem afetar na nossa saúde. E isso está diretamente conectado com sustentabilidade, assim como a estética também influencia no nosso bem-estar, na nossa saúde. Então, a princípio, parecem coisas desconectadas, mas é exatamente a ciência que vem mostrando como os dois convergem para o mesmo ponto. Professora, e tem como precisar quanto tempo essa junção existe? A neuroarquitetura tem algum precursor dessa área de atuação? Algo que é seguido como referência nesse sentido? A gente tem o início da neuroarquitetura até marcado pela psicologia ambiental. Né? Então, até às vezes a gente vê por aí uma certa rixa, mas a neuroarquitetura é a mesma coisa que a psicologia ambiental. Não, as duas se complementam. Tanto que as grandes equipes de neurociência e de neuroarquitetura, nós temos um compilado de diversos profissionais, incluindo psicólogos, que é o pessoal da psicologia ambiental. Então, a partir dos estudos da psicologia ambiental, você observa como certos espaços, certas formas, certos arranjos vão influenciar na vida das pessoas apenas como observação, que é uma parte essencial da ciência, né? A ciência começa também com observação. E aí, depois disso, vem a possibilidade, a partir da neurociência, de estudar como o cérebro está sendo afetado por aquilo que a psicologia já tinha observado. Mas ela não sabia dizer, mas está mexendo realmente alguma parte do cérebro? Está liberando algum hormônio? Então, a neurociência entra nesse ponto, quando ela consegue observar que, sim, certos elementos vão desencadear, inclusive, liberação de hormônio de estresse, cortisol. E aí, olhando tudo isso, a arquitetura, olha que interessante, já usava os princípios da psicologia ambiental, porque isso dá para melhorar um espaço e agora tem comprovação científica. Então, é assim que surge a neuroarquitetura. Nós temos estudos, alguns muito antigos, mas eu posso te falar que a quantidade suficiente para hoje a gente ter um curso de neuroarquitetura veio nos últimos anos. Então, tem estudos mais antigos, mas o compilado de informações a gente tem agora nos anos mais recentes. Tanto que o primeiro livro de neuroarquitetura no Brasil foi lançado há 2 anos atrás. Né? Então, é extremamente recente. Apesar de que a ANFA já existe, né? A ANFA, que é a Organização Mundial de Neuroarquitetura,
exatamente pensando nisso, já existe há muito mais tempo, porque já se tem esses estudos, mas agora a gente tem um compilado suficiente para ter conteúdo. Já que a professora mencionou a ANFA, eu vou puxar um ganchinho que estava preparado mais para o próximo bloco, mas eu fiquei curiosa para saber sobre o trabalho da ANFA, porque eu sei que tu estás envolvida também, e o que mais me chama a atenção é que é um trabalho multidisciplinar, como tu mesmo mencionou, arquitetos, psicólogos, designers, então é todo mundo pensando sobre um mesmo problema, sobre a solução de um problema por óticas diferentes. Isso parece fantástico, pelo menos ao meu ver, assim, olhando de fora. É realmente esse o objetivo de vocês? É esse o objetivo, né? Ter vários olhares e, inclusive, entender, aí vem a parte da arquitetura, todo mundo está dentro do espaço. Tu estás trabalhando agora, tu estás dentro do espaço. Então, a gente tem o conhecimento de quem está na arquitetura, mas tu tens o teu conhecimento da vivência. Então, eu preciso te ouvir. A arquitetura sempre foi sobre pessoas, né? Então, eu entendendo de pessoas, eu entendo dos lugares. Então, quando a gente começa a trazer as outras áreas e o conhecimento delas, ao invés de eu, chovendo molhado, eu vou trazer informações que, às vezes, é uma nuance do teu trabalho que eu não consigo perceber só com esse olhar de fora. Então, exatamente com esse trabalho da ANFA, um deles, um dos que foi aprovado, veio a ideia de trabalhar um local que gera um certo estresse, que são os ambientes de odontologia, aquele barulhinho, né? E, inclusive, o trabalho que está sendo desenvolvido por uma das parceiras desse trabalho, ela é arquiteta, mas ela entrou no mestrado de odontologia, exatamente para vivenciar aquele dia a dia dos profissionais que trabalham nessa área. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse trabalho e as parceiras também da USP que estão junto contigo nesse projeto muito bacana, mas eu queria agora trazer para a nossa audiência alguns exemplos práticos do que a neuroarquitetura pode contribuir para o nosso dia a dia. De repente, um exemplo que tu pudesse dar para quem está nos ouvindo de como um ambiente está agora e ele sendo melhorado através da neuroarquitetura pode realmente mudar a vida de algumas pessoas. A gente tem até um termo chamado ambientes salutogênicos, isso vai envolver uma série de características. Vamos pegar uma simples. O uso de madeira no espaço. Eu não preciso fazer o meu ambiente uma casa da árvore, mas o simples fato de eu usar uma certa quantidade de elementos de madeira diminui, por exemplo, nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui batimentos cardíacos, diminui pressão arterial, dá mais vontade, ânimo para o trabalho e mais produtividade. Somente o uso da madeira no espaço. Que interessante. E tudo isso com acompanhamento de um profissional, é claro, mas quem está em casa, de repente, tem aí, alguma ideia, alguma facilidade com isso, também pode aprimorar, o seu ambiente. Pode aprimorar. E sai daquela questão, é só colocar plantinha. Não é só colocar plantinha, não. Tem muito mais por trás. E eu fiquei curiosa para saber, porque do jeito que nós estamos expondo a neuroarquitetura, que é tão interessante, ela pode realmente trazer benefícios para a vida das pessoas e é muito importante falar também sobre a atuação do profissional. Dentro da academia, os acadêmicos têm interesse por essa área, estão aí demonstrando um pouco mais de interesse em aperfeiçoar essa área de atuação dentro da ciência. O que tu percebe em sala de aula? Então, começando sim. A gente começou primeiro pela pós-graduação, né? Então, é um tema, agora já existe no Brasil pós-graduação específica de neuroarquitetura. Mas, inclusive, agora eu estava acompanhando, uma acadêmica que pediu até minha ajuda extra, que ela decidiu realmente fazer o TFG dela baseado na neuroarquitetura. E há alguns semestres atrás também. Então, a cada semestre eu vejo mais alunos procurando. E agora a gente, aos poucos, está introduzindo isso na graduação, né? Então, é um processo que veio lá da pós, vindo para a graduação. E até recentemente lecionei uma das aulas, assim, porque eles começaram a ficar curiosos. E foi, assim, um auê dentro da aula, né? Gostaram bastante, realmente, de trazer esse conhecimento da ciência. Porque você falou em pós-graduação, então é uma área em que o profissional da arquitetura e urbanismo pode se especializar para estar atuando. É um plus, né? Realmente na atuação do profissional, né, prof? É um grande diferencial e a gente vê muitas vezes esse ceticismo de quem contrata o trabalho do profissional de achar que realmente só precisa ter bom gosto. Então eu vou fazer sozinho porque eu já tenho bom gosto. E, inclusive, você consegue, então, trazer esse conhecimento, essa carga científica para o próprio cliente entender. Não, tem realmente uma pesquisa por trás, tem um dado, tem um índice, não é só bom gosto.
E tudo isso, reforçando, né, feito dentro das universidades, as pesquisas são feitas e a junção dos profissionais, o que valoriza ainda mais essa área, né, professora? É claro que são muitas as áreas de especialização na área da arquitetura, mas aqui especificamente nesse programa estamos falando da neuroarquitetura e que me parece, pelo menos, ser muito profundo, muito realmente para que o profissional se dedique, se debruce sobre aquilo para poder se especializar, né? Com certeza, e é interessante que não vai parar, né? Porque agora a gente está conversando aqui, tem alguém pesquisando algum outro quesito do ambiente que possa estar afetando também. Então, nesse exato momento, tem mais pesquisa. Então, não vai cessar tão cedo, não vai cessar nunca. É verdade. Na verdade, essa pesquisa e entendimento do cérebro e como ele é afetado pelos espaços. E agora me veio a lembrança da pandemia de Covid-19, que eu imagino que tenha também trazido à tona outras questões, porque a gente ficou muito em casa, né, professora? Então, todo mundo tentando achar alternativas para fazer um escritório dentro de casa, fazer suas transmissões, suas gravações. E eu imagino que naquele período também deve ter sido um momento onde os especialistas buscaram alternativas, né, para tentar atender essas demandas da pandemia, né? Foi aí, inclusive, que se consolidou a pós-graduação. E, em paralelo, veio, por exemplo, a biofilia, que talvez você já até ouvisse falar por aí. E a biofilia está dentro da neuroarquitetura, porque quando ela é bem aplicada, a gente também tem esses resultados. Eu acabei de falar da madeira, né? O uso da madeira é uma questão biofílica. Então, a gente já tem os dados científicos, que não é só colocar uma plantinha no espaço. Então, a biofilia foi algo que ganhou voz com a pandemia, exatamente porque você está dentro do ambiente fechado. A gente passou a ver, realmente, eu sinto falta da natureza, eu sinto falta desse contato. E o meu espaço pode trazer isso. E não é só colocar plantinha, né? Tem outros quesitos que eu posso trazer para realmente remeter essas características que vão trabalhar com o meu bem-estar. E para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui pela Rádio TV Univale, professora, além da madeira, teria alguma outra dica que poderia compartilhar para quem está nos ouvindo, para de repente ter um interesse de, olha, talvez esteja na hora de eu contratar um profissional para atuar na minha casa, que eu acho que não é só a terapia que vai resolver, tem outras questões para resolver? O ambiente a nossa casa, vamos para o lar, né? Todo mundo mora em algum espaço, né? Um lar, não importa se é um trailer, um home, se é um apartamento ou uma casa. Ela é uma caixa de sentimentos. E, inclusive, com a neuroarquitetura, a gente consegue analisar como os nossos sentidos não funcionam de maneira isolada, né? E em consequência, os nossos sentimentos também. E as pesquisas, né, o que a gente tem de conhecimento já, que você consegue, através de simulações mentais, trabalhar a mesma área da ativação inicial daquele estímulo. Então, por exemplo, isso traz sobre memórias afetivas. Então, eu consigo, através do espaço, usar, né, conversando com o cliente, o profissional de arquitetura, traduzindo alguma lembrança, por exemplo, vou falar uma coisa assim bem diferentona. Uma lembrança da minha infância, minha mãe fazia uma tapioca maravilhosa. Eu ouço aquilo com a minha criatividade, vou transformar a tapioca numa textura de parede que lembra a tapioca. Então, eu conversando isso para o meu cliente, eu falo para ele, olha, aqui tu me falaste, eu tinha essa lembrança do teu cliente, uma memória afetiva. Eu fiz essa parede com textura para relembrar esse espaço. E o que acontece no meu cérebro? Ele criou a conexão, eu criei o caminho, e a cada vez que esse meu cliente olhar para essa parede, ele vai fazer a conexão, vai ativar a mesma área daquela emoção inicial do cérebro. Então, aqui você está envolvendo a criatividade que o arquiteto tem. Muita. Né? Olha o exemplo onde eu fui parar, tapioca, né? Como trazer, mas isso pode ser uma foto, isso pode ser uma cor no espaço, isso pode ser uma textura, um elemento, um objeto, um mobiliário. E, cientificamente, a gente já sabe que realmente vai ativar a mesma área da memória inicial do teu cérebro. Fantástico. E olha, com esse super exemplo, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no Ciência ao Ponto e já a gente conversa mais com a professora Marina Otti, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Não sai daí. Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção, a de transformar, seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização, da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro,
o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto aqui pela rádio e TV Univale. Lembrando que esse e todos os episódios do podcast ficam disponíveis em youtube.com/TV Univale. A nossa convidada neste episódio é a professora Marina Otti, ela que é mestra em Engenharia Ambiental, especializada em sustentabilidade, biofilia e também nos aspectos da neurociência. Ela está falando com a gente hoje sobre neuroarquitetura, um assunto muito interessante que recentemente ela esteve aí presente com 2 trabalhos em um evento internacional. E eu quero muito que você conte para a nossa audiência, professora, porque virou notícia aqui na universidade. E é claro que nós não poderíamos deixar de te trazer aqui para falar sobre isso, porque com certeza foi uma experiência muito bacana. Conta mais para a gente desses trabalhos e da importância de ter um trabalho reconhecido internacionalmente, sendo publicado lá fora e compartilhando conhecimento, que é o real objetivo quando se faz ciência, né? Ah, com certeza. A gente brinca, né? A gente é um eterno aluno, né? Eterno aprendiz. Eu não paro de estudar nunca. Então, assim como a gente na período da graduação fica na expectativa, quando entrega um trabalho, né, qual vai ser a nota, se vai ter um bom feedback. Então, é a mesma sensação depois que a gente está formado, continua estudando, né, para o resto da vida, a gente vai estudar. Aí a gente entra, né, para um concurso, que é um congresso como esse, um evento como esse, quando vem o resultado, nossa, o teu artigo foi aprovado, é uma felicidade, assim como a gente tem na graduação também. Então, esse sentimento até revivido, né, do tempo que a gente tinha de graduação também. Então, é o maior evento, né, de neuroarquitetura do mundo, é a instituição mais consagrada. Recentemente, inclusive, ela abriu uma filial no Brasil, então a gente já tem agora a ANFA, capítulo Brasil, então ela é internacional. A sede inicial é nos Estados Unidos, na Califórnia, no Instituto Salk, inclusive, que já é uma referência em arquitetura, o espaço é uma referência em arquitetura, a edificação. Então, assim, além de tudo, tem esse ganho também. Então, é uma felicidade muito grande e também mostra, nossa, em alguma coisa eu estou acertando, né? Você foi selecionado lá, porque realmente o que a gente está estudando faz algum sentido. Então, esses 2 trabalhos, eles envolvem a neuroarquitetura. E os 2 foram selecionados, a gente enviou 2 e 2 foram selecionados. Então, até dá vontade de mandar mais para uma próxima edição. Com certeza. E eu gostaria de começar falando do primeiro, que foi feito em parceria com 2 pesquisadoras da USP, a Yumi e a Maria Aparecida. Se elas assistirem esse programa, um abraço para elas. E eu gostaria de resgatar o que falávamos no primeiro bloco sobre a área de atuação, porque vocês pesquisaram a neuroarquitetura dentro de uma clínica de odontologia. Como é que foi esse trabalho e o que vocês perceberam com essa pesquisa? É uma parte inicial, né, de um mestrado, então são os primeiros estudos já que envolvem esse mestrado. E aí que vem o interessante. A Yumi, ela entrou em contato comigo já previamente, ela queria fazer realmente o mestrado dela voltado para neuroarquitetura, então eu entrei como co-orientadora dela e a gente se lançou um desafio mútuo. Ela percebeu essa necessidade de realmente trabalhar um espaço mais acolhedor para quando a gente vai para o dentista, né? Que é um momento estressante, mexer na nossa boca, o barulho, né? O espaço, será que ele é acolhedor ou não? E, em especial, num recorte, que é para crianças, né? Porque aí você está trabalhando com 2 pessoas. Você trabalha com a criança, mas você trabalha com a família também, porque a criança não vai sozinha, né? E, especificamente, a ideia é trabalhar daí mais para frente, com um tipo específico de atendimento. E você trabalha com uma terceira pessoa, que é o próprio dentista. Então, a gente tem que fazer um espaço que seja acolhedor para os 3. Então, a Yumi não entrou no mestrado de arquitetura, ela entrou no mestrado de odontologia, para exatamente vivenciar o dia a dia dos profissionais de odontologia, para ter esse conhecimento e ter a possibilidade de, lá na clínica, que eles fazem atendimento clínico, né, nesse mestrado, conseguir vivenciar essa troca com os pacientes e seus familiares. E a Yumi é arquiteta?
É arquiteta também. Uau, que experiência e tanto. E Desafiadora, Desafiadora, realmente. A gente a bola veio quicando, a gente chutou e entrou pro gol, Sim. né? E os objetivos de vocês com essa pesquisa e o que vocês encontraram lá como conclusão? Deu para perceber que realmente o ambiente pode ser menos agressivo, entre aspas, para aquela criança e para aquela família que está ali, de repente uma criança que tem um trauma, que teve uma experiência ruim em um outro ambiente e que naquele ambiente totalmente preparado para isso, ela vai vivenciar uma experiência muito mais carinhosa, digamos assim? Sim, a gente está, né, numa fase inicial de estudos de caso, e é isso que a gente levou lá, mostrando já a diferença de espaços em que é feito unicamente o uso das normativas em função da vigilância sanitária, que a princípio está correto, é aquilo ali, comparando com um espaço que utiliza elementos mais acolhedores. Então, a gente conseguiu ver essa diferença realmente do impacto de o ambiente atende a vigilância sanitária, todo branco, inóspito, olhando para cantos, como aquilo ali vai afetar, e comparativo com a possibilidade de se fazer uma clínica de atendimento infantil, onde você não trabalhe com cantos, com ângulos que são agressivos, uso da madeira, elementos mais acolhedores, né, que possam trazer. Então, foi esse o escopo desse trabalho, e a gente vai agora para um próximo nível, né, que quem sabe a gente vai ser selecionada para próximas edições, onde nós vamos para a análise efetiva das pessoas. Então, a gente está nessa primeira fase de levantamento de dados, comparando espaços, né? Espaços que não usam, que atendem a vigilância, mas não fazem nenhum diferencial, e outros que já têm esses elementos diferenciais. Então, a gente pode afirmar que a neuroarquitetura dentro dos ambientes de saúde realmente fazem muita diferença. Mas total diferença. Aí a gente já se apoia nos estudos existentes, nós temos variados estudos, mas que, inclusive, o tempo de internação, com o simples fato de eu ter uma janela voltada para a vegetação, pode diminuir a cada 2 dias, diminuindo 1 dia de internação. Isso é um estudo. Mas a gente tem apoio já de mais de 30 estudos similares a esse, como você pode diminuir o tempo de internação de um paciente utilizando princípios de neuroarquitetura e até em específico de biofilia. Muito bacana pensar sobre isso, né? Porque parece tão simples, mas na verdade muita gente não pensa nisso e não pensa que tem um profissional qualificado para fazer esse trabalho. E eu quero falar do outro trabalho também que tu fez com a Isadora, que também é uma parceira de outra universidade, que está estudando em outra universidade, outro estado. E eu gostaria que tu contasse um pouquinho desse outro projeto que foi aprovado para esse evento internacional. É até interessante, né? Fazer, né, do limão uma limonada. Com a pandemia, nós tivemos uma série de restrições, né? Enfim, mas foi a possibilidade de, inclusive, conhecer essas profissionais, né? E podermos trabalhar de forma remota e as pessoas, ao mesmo tempo, percebendo o seu espaço, como ele não estava funcionando. E o trabalho da Isadora foi em função disso, né? O mestrado dela foi analisar o pós-ocupação, que a gente chama em arquitetura. Então, ela trabalhou em analisar a pós-ocupação de ambientes, de lares residenciais, e ela trabalhou com uma série aí de recursos, né? Junto com o orientador dela, eu trabalhei na co-orientação a parte de neuroarquitetura, né? Avaliando aonde as pessoas sentiam dificuldade, fazendo esse paralelo. A pessoa está se sentindo, ou reclamou, ou deu um indício de que certos elementos estão incomodando ela, e aí a gente vinha com toda a parte da neuroarquitetura. Provavelmente está incomodando ela, porque tem essa questão da neuroarquitetura. Muito bacana, porque tá tudo conectado, né? O pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo percebeu que esses trabalhos foram feitos em parceria com as profissionais que foram tuas alunas na especialização. Isso. E é muito bacana essa troca, né, professora? Porque tá todo mundo tentando encontrar alternativas para problemas do dia a dia, tentando achar soluções dentro da área científica. Isso realmente parece fantástico, né? Sim, e reforça, desmistifica que arquitetura é só estética. E mesmo se fosse só estética, na estética tem técnica. Vou dar um exemplo de estética com técnica. Você não é obrigada a fazer nenhum ambiente, a gente chama de simétrico, né? Quando a gente olha para o ambiente, divide ele no meio, um lado é igual ao outro. Não é obrigada a fazer. Mas se você fizer ele assim, o nosso sistema visual, como funciona o nosso sistema visual, a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro. Aqui atrás está o córtex visual. Então, a gente apenas capta o estímulo pelo nosso olho. Quando a gente tem um ambiente, por exemplo, simétrico, é muito similar à simetria com forma de funcionamento do meu sistema visual. Então, o espaço que tem uma simetria, a leitura é mais rápida. Então, não significa que está certo ou errado usar simetria. Agora, se eu quero um cliente está estressado, quer chegar em casa, quer ter uma rápida leitura do ambiente dele,
eu uso um equilíbrio simétrico. Então, eu consigo analisar as características da pessoa e utilizar os recursos correspondentes que vão efetivamente trazer aquela sensação que o cliente precisa naquele espaço. Então, inclusive, para mim, a neuroarquitetura não é restritiva. Ela é uma forma de direcionar ferramentas conforme a necessidade de cada cliente. E que leva bastante tempo, né, professora? Para ter a criatividade, fazer essa análise, eu imagino que seja um trabalho árduo, mas que com certeza vale muito a pena o pessoal acompanhar. E para quem está com a gente, de repente tem interesse no curso de arquitetura e urbanismo, essa é uma área que é possível ali dentro ele se interessar e talvez se especializar depois também? Mas, com certeza, né? A gente já tem muito enraizado dentro do curso a questão da psicologia ambiental. Aos poucos, a gente está introduzindo algumas coisinhas de neuroarquitetura, só que a gente também tem que entender o processo, né? A gente tem o curso de arquitetura, ele é muito denso, né? Nós temos parte da arquitetura, do urbanismo, então a gente tem todo esse conhecimento que embasa para depois a gente conseguir vir com os conhecimentos de neuroarquitetura que geralmente vão para uma especialização. Com certeza. É para quem gosta mais poder seguir nessa área, né, professora? Com certeza. Maravilha. A gente está na reta final da nossa gravação e eu quero que tu deixe os contatos para quem quiser te acompanhar, quiser acessar esses trabalhos que foram publicados lá fora e foram aí aprovados, que de repente vão vir outros também, mas os teus canais para o pessoal saber mais aí sobre neuroarquitetura, as tuas pesquisas, fica à vontade para deixar aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. O espaço mais completo é o meu Instagram, é @marinaotti, o Otti é OTT, 2 T's, e lá vocês vão encontrar, faço diversas postagens, faço inclusive vídeos, algumas coisas engraçadas, curiosidades, com esse embasamento. Eu sempre fui muito cética, então eu sempre, mas será que é mesmo? Aquela chata que fica perguntando. Então agora essa chatice eu coloco lá de uma maneira mais leve. Mais leve e com comprovação científica, né, professora? Com comprovação científica. Isso mesmo. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa, obrigada por ter estado com a gente aqui nesse episódio. Foi um prazer saber um pouco mais dessa área. Muito sucesso e muitas outras aprovações aí em eventos internacionais e nacionais também. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder compartilhar, porque conhecimento, quando a gente compartilha, a gente recebe muito mais em troca. Muito obrigada também. E esse foi, então, o nosso Ciência ao Ponto de hoje, aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Lembrando que, assim como esse episódio, todos os outros dessa temporada estão disponíveis em youtube.com/TV Univale. Até mais.